Fala, minha gente. A gente assistiu, né, esses dias, essa semana, essa coisa toda que está acontecendo no Talibã. Então, eu gravar esse vídeo aqui, né, especificamente para os meus alunos que estão se preparando para o Enem, mas também para quem tiver interessado. Vou gravar bem rapidinho. Eu li muito sobre isso até gravar esse vídeo, eu escutei podcasts e juntei algumas informações. E como professor de história, eu vou falar um pouco. O que está acontecendo no Afeganistão? Gente, professor, o que está acontecendo no Afeganistão, professor? Se liga, vamos lá. Gente, primeiro, para a gente entender o que está acontecendo, é preciso que a gente entenda a Guerra Fria. Então, eu tô com essa pegada de história e humor, história e meme, história e coisas divertidas, porque a gente pode fazer essa ponte, história não tem que ser chata. Se liga. Para entender o Talibã, eu peguei aqui a referência aqui do @quadro de história, a página lá do Instagram. Valeu, galera. Se liga. Na Guerra Fria, essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela se dava de forma geopolítica, por território, por apoio. Então, na década de 70, o Talibã não existia, né? Então o Afeganistão era um país livre. Então, a União Soviética, ela invadiu o Afeganistão. Então, os Estados Unidos não confrontaram diretamente a União Soviética, mas subsidiário, deram dinheiro, armas a grupos locais. E é nesse período que surge vários grupos que vão fazer frente à União Soviética com apoio dos Estados Unidos. Dentre esses grupos surge o Talibã, que quer dizer estudante. Eles são grupos formados por uma tradução de um idioma afegão que significa estudantes. Então, esse grupo ele surge para combater, né, o avanço do comunismo da União Soviética. Então, esse primeiro quadrinho aqui, tem aqui a Guerra Fria, União Soviética, Afeganistão. Aos Estados Unidos entram investimento em escolas jihadistas do Oriente Médio, a CIA representando os Estados Unidos, tá? Que depois, esses grupos, o próprio Estados Unidos vai falar de terrorismo, vão promover governos radicais. A palavra terrorismo ela vai surgir com muita evidência depois de 2001, mas segura, tá? Mas esses grupos eles foram financiados pelos Estados Unidos. O Talibã ele surgiu com o apoio dos Estados Unidos para combater a União Soviética. O mundo gira, o mundo é uma bola, né? Então, se liga, Talibã e CIA, né? Ali, juntinhos, tranquilinhos. Gente, na década de 90, e aí depois, o Afeganistão, ele entra numa guerra civil muito grande, vários grupos reivindicando a autonomia do Afeganistão. Então, é nesse período que é fortalecido o Talibã. O Talibã toma o poder no Afeganistão, na década de 90. Então, ele surge como um grupo que colocou fim na guerra civil afegã. Então, dentro de vários grupos que reivindicavam a independência e o poder e o governo, surge o Talibã com força, tá? Surgiu na década de 70 e em 90 toma o poder no Afeganistão. E foram apoiados por outros países, né, que têm a religião muçulmana, como o Paquistão, os Emirados Árabes Unidos, né? Então, os Emirados afegão, era assim que chamava, né? Então, essa promessa de limpar a corrupção do país e de fazer um governo afegão, segundo tradições da lei muçulmana, de uma ala muito radical, sunita, dentro do islamismo. Então, instaura um regime sangrento e radical, religiosos radicais. A gente pode até dizer que o regime talibã, na década de 90, ele foi um regime teocrático, onde o poder político e o poder religioso, eles se misturavam. Beleza? Então, isso fica na década de 90, o Talibã assume esse poder. E outro, o mundo gira, o mundo é uma bola. Em 11 de setembro de 2001, vai ter o atentado do grupo Al-Qaeda, lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, né? World Trade Center. Então, os Estados Unidos aí começam a fazer essa lista de inimigos, de terroristas. Então, aquele grupo que ele ajudou a botar no poder, ele começou agora a acusar de apoio o Talibã estava, segundo os Estados Unidos, apoiando a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. E aí promoveu uma invasão no Afeganistão. Em 2001 ainda, as tropas americanas
E as tropas da OTAN, elas invadem as ofensivas militares, né, da banda ocidental liderada pelos Estados Unidos. Então, outro meme aqui do quadro de história, tá o Afeganistão, o Talibã saindo ali de fininho, Estados Unidos após o ataque 11 de setembro, né? Então, chega lá para expulsar, para acabar com o que seria agora esse grupo, esse governo terrorista que apoiou a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. E os Estados Unidos conseguem tirar o Talibã do poder. No entanto, isso foi um custo muito grande, gente. Eles executaram Osama Bin Laden, né, e aí, mas no Paquistão. De onde foi que surgiu? De onde é que ressurge, professor, de novo o Talibã? Ele não ressurge. Ele nunca sumiu. Então, pra você ter uma ideia, para você entender isso aí, cerca de 85% do Afeganistão é deserto, cara. E esses grupos mais tribais, eles vivem nessas áreas desérticas. Então, onde os Estados Unidos estavam forte, tomava o poder, era principalmente em Cabul, que é a capital do Afeganistão, e nas grandes cidades. Nos arredores do Afeganistão, e nessas áreas, assim, muito difíceis de viver, difíceis de chegar à tecnologia, de tropas, os talibãs, eles viviam lá, tá? Eles nunca sumiram, desde 2001, né? Tem especialistas que falam que em 2003 teve a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, para a derrubada de Saddam Hussein. Então, isso tirou o foco dos Estados Unidos do Afeganistão e levou para o Iraque. E isso, então, desde 2003, 2011, tem uma elevação também do Talibã. O Talibã, ele ganha outro fôlego. Então, o fato é que ele não sumiu com a invasão de 2001. Né? Então, o Talibã sempre estava por ali. Então, o Talibã, ele era fraco em Cabul, na capital. Mas ele continuou existindo e resistindo em territórios de forma livre. Tá? Os Estados Unidos nunca puseram fim ao Talibã, contrário ao que foi dito lá pelo presidente, acho que foi o Barack Obama ou foi o Bush. Enfim. Então, os talibãs, nesse meio tempo, de 2001 para cá, eles também se modernizaram. Eles usam rede social para se comunicar. Então, esse Talibã que existia na década de 90, que tomou, é um Talibã mais, vamos dizer assim, mais eficiente do ponto de vista de organização hoje. Então, foi feito um acordo em 2018, um acordo de retirada dos Estados Unidos. Esse acordo foi feito por Trump, mas foi agora executado por Biden, né? O Joe Biden, ele foi o presidente responsável pela retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão. E aí, quando as últimas tropas saem, a gente vê essas cenas, né? A cena dos talibãs tomando o poder, retomando esse poder no Afeganistão. E aí eu estava lendo uma reportagem do porta-voz do Talibã. E, gente, o que mais se fala é o retrocesso em relação aos direitos humanos, aos direitos das mulheres. As mulheres já estão sendo perseguidas, elas têm que usar obrigatoriamente aquela burca, né, aquele véu que cobre, deixa só os olhos lá de fora. Então, é a retomada de um grupo radical, é a retomada de um grupo que leva a religião ao extremo, né? É a retomada de um grupo que teve no poder e trouxe prejuízos no tocante aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, tá? A liberdade de expressão. Mas o que sabemos hoje, né, tá aquela tensão, o mundo olhando para o Afeganistão, e agora? O que é que vai acontecer? Segundo o porta-voz, as coisas vão ser diferentes. A mulher vai poder estudar. Ele fala assim, ele não diz livremente como é que vai se dar a atuação da mulher. A mulher vai poder participar de algumas coisas, dentro das tradições do que eles acreditam. E o que é isso? Se perguntou, e aí, vai voltar a pena de morte? Porque, por exemplo, no regime talibã da década de 90, o cara cometia um crime, pá, cortava o punho do cara, por exemplo. Vai voltar a ter isso? Ele fez, vamos analisar. Então, o que se tem é essa grande interrogação, né? Os rumos que o Afeganistão vai tomar. E começa a geopolítica novamente. Porque, por exemplo, a China já declarou apoio e reconhecimento ao novo governo do Talibã. Então, a China fazendo isso... Gente, o Afeganistão é um país pobre. O Afeganistão é um país que tem poucos recursos naturais. O que mais interessa para o Afeganistão, nessa disputa imperialista, né, dos Estados Unidos, China, é a localização do Afeganistão. Tá? É a geopolítica, no sentido
localização territorial. Está no meio do Oriente Médio. E aí, as cenas, o que vai acontecer de fato, a gente só pode perceber quando o tempo passar. Mas as expectativas não são boas, tá? É a retomada de um grupo que não defende o Estado laico, pelo contrário, né? Um Estado de radicais religiosos. E aí é um grupo que desrespeita os direitos humanos, os direitos das mulheres, principalmente. Se fala muito das mulheres porque essa ala radical do Talibã, ela é muito agressiva com as mulheres, né? Impositiva em relação aos lugares que a ideologia de gênero do Talibã, ela surge nessa perspectiva de submissão total das mulheres, as mulheres têm direito a estudar, pelo menos era assim na década de 90. O que é que vai ser daqui para frente? As expectativas não são boas, mas vamos ficar de olho aqui, vamos ver, tá? Falou, 10 minutos, tá bom.